A paz do Senhor, meus irmãos, quero cumprimentar todos os irmãos simpatizantes da nossa fé, o povo eleito, escolhido de Deus, para refletir, irmãos, sobre uma palavra que o Senhor colocou no meu coração aqui, uma mensagem que eu pedi a Deus sobre esse tempo de pandemia, sobre esse vírus, sobre essa coisa que está assolando o nosso país, a nossa nação e os demais países aí fora, o nosso estado. E eu pedi a Deus, eu disse, Senhor, quando isso vai acabar? O porquê aconteceu isso? O que devemos fazer para que isso venha a passar, essa coisa, que essas portas voltem a se abrir? Tem fechado tantos lugares, tantas portas, tem se fechado tantas empresas, irmãos. E isso tem nos judiado, isso tem machucado a gente. E aí o Senhor falou comigo, irmãos, e me deu uma mensagem no livro de Atos dos Apóstolos 16 e o versículo 25, que nos diz assim, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram os cadeados de todos. O que eu entendo com isso aqui, irmãos? É que essa pandemia, esse vírus que se instalou no nosso país, tem nos prendido a isso. A gente não pode fazer aquilo, a gente não pode fazer aquele outro, a gente não pode sair nos lugares, a gente não pode abraçar o irmão, apertar a mão do irmão, porque tem que cuidar, porque tem que isso e aquilo, porque não pode. E a gente tem feito das nossas casas prisões, né? Prisões. Mas Deus nos dá a receita para sair disso aqui. Deus nos tem colocado no nosso coração. Se você fizer isso que Paulo e Silas fizeram, aleluias, então eu liberto isso, então eu passo com isso adiante, termino com esse vírus, termino com essa pandemia, termino com essa coisa que está assolando esta nação. Né? Porque a Bíblia diz assim, irmãos, que se a gente orar, se a gente buscar, né, a face de Deus, se a gente orar em espírito e em verdade, então ele vai nos atender, porque ele diz, então do céu ouvirei e sararei essa terra. Né? Então o que a gente tem que fazer, irmãos, como Paulo e Silas fez, assim a gente está como Paulo e Silas, com as mãos e os pés amarrados, né? Sem poder fazer nada. Mas eu creio que eles estavam com as mãos e os pés amarrados, mas estavam com a mente, com o coração, com os pensamentos, com a boca livre, para aclamar, para buscar, para adorar aquele que vive para todo sempre. Então, irmão, quem são os prisioneiros dessa situação aqui? Somos nós, irmãos. Quem são os companheiros de prisão junto com nós? São a nossa vizinhança, irmãos, são nossos vizinhos do nosso bairro, do nosso município, que estão tudo presos, irmãos. Mas eu tenho certeza que se nós clamar em alta voz, se nós gritar, orar em alta voz, os nossos vizinhos, que são os nossos companheiros de prisão, irão escutar, irmãos, e se juntar a nós em oração, em espírito, em verdade. E Deus vai nos tirar dessa situação. Deus vai nos livrar dessa coisa que está assolando o nosso país, irmãos. É o que nós devemos fazer, se juntar em oração, clamar a Deus em uma só voz, e Deus vai nos tirar dessa situação, irmãos. Né? Olha só o que diz aqui, ó. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todos as portas, soltaram-se os cadeados de todos. Se a gente clamar, se a gente buscar, Deus vai mandar um terremoto tremendo que vai sacudir os alicerces dessa pandemia, que vai sacudir os alicerces desse vírus e vai fazer cair por terra essa coisa que está assolando o nosso país, irmãos. E as cadeias vão se abrir, os cadeados, os grilhões vão ter que se quebrar. Entendeu? É isso que devemos fazer, irmãos. Clamar, buscar, exaltar o nome poderoso daquele que vive para todo sempre. Amém? Então fica aqui no nosso coração essa reflexão, essa mensagem, que se a gente se juntar em oração, clamar e buscar, e a nossa vizinhança fazer isso, a gente pregar o evangelho a toda criatura, né? A gente vai salvar muita alma, irmãos. Muita pessoa vai ser salva através da nossa pregação, da nossa mensagem, da nossa evangelização. É o que nós devemos deixar, irmãos, no coração das pessoas, né? Mais abaixo vai dizer ali no versículo 27, ó, o carcereiro
despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Entendeu, irmãos? Deus tinha algo com aquele carcereiro, Deus tinha algo com aquela pessoa, com aquela família daquele carcereiro. Ele permitiu Paulo e Silas entrar na prisão, ele permitiu aquilo ali, porque quando Deus quer salvar alguém, aleluia, ele permite algo acontecer, irmãos, mas depois ele nos explica o porquê daquilo ali. Ele permitiu que Paulo e Silas fossem presos, não só por causa da pregação que eles estavam fazendo também, mas porque ele tinha algo com aquele carcereiro. Então, irmãos, se Deus te colocou em uma situação e tu não está entendendo nada, creia somente, porque Deus tem algo para fazer através da tua vida, para salvar alguém, para salvar uma família. Deus tem algo para fazer. Basta a gente se pôr na fenda e entender o que Deus tem para fazer, irmão. Muitas das vezes Deus nos permite entrar em situações, a gente não entende, mas depois Ele nos explica: eu te permiti porque eu queria, eu tenho algo com aquela pessoa que está naquela empresa, eu tenho algo com aquela pessoa que está naquela prisão, eu tenho algo com aquela pessoa que está nas drogas. Deus permite, irmãos. Então a gente tem que compreender o agir de Deus nas nossas vidas e entender, irmão, que nada é em vão. Entendeu? É isso, irmão. Fica essa mensagem para nós refletir nesse dia de hoje. Eu até me emociono porque falar das coisas de Deus é tremendo, porque falar das revelações de Deus aqui é maravilhoso, irmãos. É algo sobrenatural que foge ao nosso controle. Aleluias. Aleluias. Então ele entendeu, irmãos. Paulo não permitiu que ele se fizesse nenhum mal, porque eles estavam todos lá. E no 29 vai dizer assim, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E as pessoas vão te perguntar isso aqui, irmãos. Vão te perguntar isso aqui. Está na hora de você dizer que nem Paulo e Silas. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Aleluias. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, né? Respondendo-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então Deus tinha algo com aquele carcereiro, e não só com o carcereiro, mas com a família dele, irmãos. Tá, para a gente entender aqui, eles pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi eles batizado e todos da sua casa. Então, irmãos, aquelas pessoas que te fizeram mal, aquelas pessoas que te abriram feridas, aqui no caso abriram ferida em Paulo e Silas com os açoites, mas em muitos aqueles que nos abrem ferida na alma, no coração, irmãos, vai ser os mesmos aqueles que vão querer a nossa ajuda, vai ser os mesmos aqueles que vão querer nos levar para a casa deles para orar, para cuidar de nós e ser batizado através das nossas vidas, ser cuidado por nós, irmãos. É essas pessoas que a gente tem que ter cuidado, essas pessoas que a gente tem que pregar o evangelho, aleluias, essas pessoas que a gente tem que, quando Deus tem algo para fazer, não interessa, irmãos, Ele vai fazer, não interessa quem se levante, Ele vai fazer, aleluias. Então é uma mensagem tremenda, é algo sobrenatural, irmãos, aleluias. Olha o que diz no 34, então levou para a sua própria casa, ele expôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Essas pessoas vão querer te levar para casa delas, essas pessoas vão querer pôr a mesa para você, banquetear com você e dizer alegremente: foi bom ter conhecido esse Deus poderoso, foi bom ter passado pelo que eu passei, por ter sido salvo por Deus através da vida daqueles que o Senhor usou para pregar para mim, para pregar para você o evangelho. Paulo e Silas livres da prisão. E quando amanheceu, os pretores, que são os oficiais, enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores
ordenaram que fossem postos em liberdade daqui agora, pois sai e ide em paz. Os carcereiros, após ter fazido tanto mal para Paulo e Silas, os oficiais, os pretores, agora mandam ali uma notícia, uma ordem ao carcereiro dizendo: põe esses homens para fora daqui, põe eles em liberdade, que eles estão livres. Porém, irmãos, não é assim que funciona. Olha o que Paulo diz aqui no 37, ó. Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram aos cárceres, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora. Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. O que eu entendo aqui, irmãos? Que essas pessoas que te humilharam, que essas pessoas que te bateram, que te levantaram falsas calúnias contra a tua vida, essas pessoas que fizeram de tudo para te derrubar, para estragar a tua vida, o teu ministério, agora mandam ordem para outras pessoas dizendo, porque não tem coragem de chegar na tua frente e de pedir perdão, eles dizem: diz para ele que tá tudo bem, que eu perdoo ele, que eu libero ele dessas coisas que eu fiz, que tá tudo bem. Porém, não será assim, irmãos. Deus vai fazer aquela pessoa que te humilhou, que te queria te derrotar, que te levantou falsa calúnia, que mentiu a respeito de você, na tua empresa tentou te derrubar para pegar o teu lugar, no teu local de trabalho quis ser mais que você para fazer média com os patrões e querer te humilhar. Não, Deus vai fazer essa pessoa pessoalmente vir até ti e te pedir perdão, irmão, se humilhar diante de ti e pedir que tu perdoe ela, porque Deus não deixa passar em branco aquilo que te fazem. Deus está cuidando de ti, Deus está do teu lado diuturnamente cuidando de ti, e Ele não vai permitir que essas pessoas saiam impunes, irmãos. Então fica essa reflexão para o nosso coração, para o nosso dia de hoje, e eu tenho certeza que essa mensagem vai entrar, vai de encontro ao seu coração e vai fazer a gente refletir sobre essa situação. Um forte abraço a todos, fique com Deus e que Deus abençoe a todos vocês, no nome poderoso de Jesus. Amém.